Olá, pessoal, tudo bom? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre empreendedorismo, tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso material. Então, nós vamos ver hoje sobre empreendedorismo. Então, as principais teorias que estudam o empreendedorismo é a ciência econômica e a ciência comportamentalista, né? Uma tem como objetivo estudar os fenômenos, né, em termos de criatividade, e o segundo, né, o comportamentalista, à vista da motivação, né? Então, o que que o empreendedor inova e como ele, que características, de atitudes, né, o levam a ser um empreendedor. Então, podemos definir o empreendedorismo como qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou empreendimento, isto é, está relacionado à introdução de novos produtos e serviços, criação de novas formas de organização, exploração de novos recursos e materiais. E, portanto, né, se eu estou falando aqui que é criação de novos negócios não quer dizer novos empreendimentos. Né, eu posso, dentro da empresa que eu já existo, eu posso criar novos negócios ou novos empreendimentos. Então, o que que é um empreendedor? Empreender é o ato de aproveitar oportunidades, inovar, planejar, arriscar, empenhar, ser perseverante, acreditar numa ideia, né, é o ato de aplicar em qualquer área, hum, seja num novo negócio, num processo, num produto, num método. Então, o empreendedor é a pessoa que possui a capacidade de transformar uma ideia em realidade. Pessoal, transformar uma ideia em realidade. Tem muita gente que diz assim: ah, se eu tivesse dinheiro, porque eu tenho grandes ideias. O empreendedor vai atrás, sabe? Uma pessoa que só solta ideias, ó, te dou uma ideia, tu pode fazer isso, ó, tu pode fazer aquilo, viu como eu sou bom? Não, tem ideias, mas tu não é empreendedor. O empreendedor vai lá e tenta realizar aquilo, capaz de identificar oportunidades, desenvolver uma visão do ambiente, quer dizer, ele tem esse site de enxergar, né, esse jeito de enxergar o ambiente aonde ele poderia introduzir ou colocar, aplicar essa ideia. E também a questão de contagiar as pessoas com a sua ideia, né, de conseguir vender aquilo também é ser empreendedor. Bom, o termo empreendedor, ele deriva do inglês entrepreneur. No final do século XVIII, passou a indicar a pessoa que criava e conduzia projetos e empreendimentos. Bom, século XVIII, a gente está falando lá em 1700 e alguma coisa. Então, o que que seria isso naquela época, né? Eles estavam se referindo a pessoas que pegavam a matéria-prima lá, os produtos agrícolas, e vendia a terceiros. Quer dizer, ele, na verdade, ele processava, ele transformava, ele aplicava valor naquilo ali. Em vez de vender uma galinha viva, ele ia lá, abatia a galinha, ah, cortava e vendia em partes. E isso naquela época já era ser empreendedor, né? Ah, ah, hoje, até no agronegócio, o momento em que que a gente diz assim, no momento em que você ensacou o feijão, ele já não é matéria-prima, ele já é uma matéria, ele não perdeu a característica de feijão, mas já foi aplicado um valor em cima disso. Então, essas sacadas, isso é coisa de empreendedor, né. Então, agora vocês vão ver o filme Pipoca do Valdir. Ele é muito legal. Então, vocês vão ver um pipoqueiro. Pô, gente, fazer pipoca, mas você pode criar tanta coisa em fazer pipoca. Esse é um verdadeiro empreendedor no ramo de pipoca.
Então assistam esse filme, porque vale a pena. Ele é curtinho, mas ele dá uma noção de como o empreendedor, ele é inquieto, ele simplesmente não é um fazedor de coisas, né? O bom empreendedor, aquele que realmente quer crescer, aquele que tem essa inquietude, certo? Então, pare agora e assistam o filme. Bom, então, para a gente falar, por isso que o filme do Valdir, que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente também tem que entender um pouco o que que é oportunidades, ideias e criatividade, né? Oportunidades e ideias. Quem vem primeiro? A oportunidade ou a ideia? Eu tenho uma ideia e aí eu procuro a oportunidade, ou eu tenho que enxergar uma oportunidade, daí eu vou pensar que ideia que eu vou aplicar nessa oportunidade? Não existe uma ordem. Vai depender das circunstâncias que se apresentarem no momento. Em primeiro momento, a ideia pode ser vaga, mas serve de farol para procurar a procura de informações, pesquisas futuras, análise do ambiente, identificar uma oportunidade. Quer dizer, por exemplo, né, uma pessoa que o ambiente, né, uma oportunidade no ambiente. Pessoas dizem, tem que aumentar minha renda, tem que aumentar minha renda e tal. Diz assim, pô, agora com a pandemia os caras não podem sair. Mas os restaurantes estão se ferrando, né? E realmente estão se ferrando. Não, é só um pouquinho. Mas eu sei fazer muito bem comida tal e comida tal. Tá aí o momento de eu vender comida a teleentrega, né? Assim, claro que o restaurante já está fazendo isso também, mas abrir um nicho de mercado, o restaurante não vai fazer, sei lá, normalmente não, principalmente aqui, nossos restaurantes, eles são muito de buffet, né, então buffet liga a quentinha, né, ou marmitex e tal, mas eu vender pratos, né, e, gente, eu estou dando exemplo real, vocês têm um colega que faz isso, ele tem o seu próprio negócio, mas ele achou uma oportunidade ali, né, viu um cenário, opa, ele teve a ideia. Veja que a oportunidade veio antes que a ideia. Né? Normalmente, a maioria das ideias se direcionam pelo menos a três aspectos. Quais são os aspectos? Novo mercado, nova localização geográfica e tal, quer dizer, você vai, você visualiza que naquele mercado, opa, ali tem uma necessidade, ou ali não existe isso, pô, posso eu lançar aquela coisa. As franquias são usam muito disso. Bom, não tem loja ainda daquilo, daquele outro, tá? Lembra ali o E-Sucos aqui de Carazinho? O E-Sucos, ele foi e abriu, no caso, as proprietárias, né, abriram franquias, já tem em Camboriú, tem em Porto Alegre, tem Passo Fundo, tem em Chapecó, novas tecnologias. O novo negócio baseia-se em nova tecnologia aplicada ao processo de produção ou produto. Né? Então, você desenvolve uma nova tecnologia então uma ideia, né? Pô, mas se fizer isso, pode, né? Então, da ideia surgiu uma oportunidade, novo benefício, novas formas de oferecer o produto ou prestar um serviço que apliquem alguns como novos benefícios ao cliente, né? Por exemplo, a caixinha de leite com tampa de rosca. Vocês não lembram, ou vocês eram muito pequenos, a caixinha de leite vinha, você tinha que cortar uma pontinha. Aí, quando segurava a caixa, o leite saía, né? Se você pegava pouco. Né? Depois teve aquela, que ainda existe, aquela de levantar assim, mas ela não fecha direito, não veda bem, daí quando tu aperta a caixinha, o leite sai. Com a rosca foi show de bola, né? Marido de aluguel, também, né? Há uns anos atrás isso não existia, ou era o pai de família que fazia a manutenção da casa, quando entendia, quando não estragava mais do que arrumava, ou você tinha que chamar um técnico, né, uma oficina. Aí o cara, não posso ir, sim, mas e a minha torneira tá pingando, né?
Aí o chuveiro está dando curto, então eu preciso de um eletricista, eu preciso de um hidráulico, hidráulico, acho. Esse marido de agulha, arruma tudo, faz tudo, ele entende um pouco de elétrica, de hidráulica, de alvenaria, e ele vai fazendo aquilo. Não estou dizendo que ele é um pedreiro, mas ele sabe arrumar esses. Isso foi uma baita uma sacada. Oportunidade é um conjunto de circunstâncias favoráveis que cria a necessidade de um novo produto ou serviço. Uma ideia é um pensamento, uma impressão, uma noção, que pode ter ou não qualidades de uma oportunidade. Eu posso ter ideias, mas que não tem oportunidades para implantá-la, né? Não tem. Ele é um pensamento, ele não passou a ser uma ação, uma concretização. Só vai ser uma concretização se eu tiver uma oportunidade. Para que uma ideia seja uma oportunidade, é necessário verificar funcionalidade, preço, qualidade, durabilidade, valor adicionado, quer dizer, benefício ao cliente, momento para levá-la ao mercado, quer dizer, isso tudo, um está relacionado ao outro, né? Mas, assim, mesmo assim, um dos itens mais importantes é o valor adicionado, é o benefício que isso está trazendo para o teu cliente. O cliente tem que entender que ele está tendo um benefício com essa tua ideia, com esse teu produto novo, com esse teu serviço, né? Se ele não enxergar isso, gente, ele não vai pagar, né? Ele não vai pagar. Que valor adicionado? Então, às vezes, as pessoas, e os exemplos, normalmente, que eu dou aqui, gente, ele tem o seu, é vivência minha. Um exemplo, né, do que é valor adicionado. Valor adicionado. Às vezes, um profissional faz uma atividade até que tem a sua, como se diz, a sua importância, mas é simples. Exemplo, né? Então, eu tenho lá cabeleireira. Cabeleireira corta cabelo, pinta o cabelo, faz penteado, e isso é bastante técnica, né? Habilidade técnica. E aí, esse cabeleireiro faz um curso superior, estética capilar. Tá? Então, ele entende do fio, ele sabe o tempo da tinta muito melhor, então ele faz um acabamento melhor no meu cabelo. E aí ele, mas eu quero fazer uma pós-graduação em fio de cabelo. Tá. Nessa pós-graduação ele vê que ele está fazendo já tá, né? Não, mas só um pouquinho, eu fiz uma pós, eu vou cobrar mais. Vou cobrar mais porque eu estudei mais. Sim, mas se tu não me trouxer um benefício a mais, por que eu tenho que te pagar mais? Se o teu concorrente faz o mesmo serviço, tá? Tu estudou a mais. Ou tu me agrega um valor que eu reconheço como valor, ou ele não vai te pagar. Por isso que isso é muito importante, né? Meu diferencial. Bom, momentos para levá-lo ao mercado. Também, isso aqui também. Então, eu estou em plena crise, e aí eu aumento meus preços, porque agora, por exemplo, aqui, né? Não, agora eu sou pós-graduada em fios de cabelo. Assim, sim, em plena crise, tu quer aumentar teu preço? Primeiro, eu tenho que reconhecer. Em segundo, não é a hora, né? Então, mesmo que eu tenha técnicas aprimoradas, ou eu guardo essas técnicas para introduzir no mercado quando ele me permitir, porque a minha tendência ainda vai ser de cair mais ainda. Então, eu tenho que saber quando introduzir isso, né? E aí também a durabilidade daquilo que tu está ofertando, a qualidade, né? Por exemplo, qualidade de máscaras. Hoje todo mundo está fazendo máscara, né? Não, não, é uma ideia, uma oportunidade, eu vou fazer. Eu aprendi, eu vi que eu podia fazer máscaras de uma
Para vocês terem uma ideia, logo que começou com esses negócios de máscara, eu recebi de um conhecido que é consultor, uma máscara que autoajustável, né, mas que ficava com um fio aqui assim, ele botou assim, máscaras, hã, únicas no mercado, patenteada. Aí, assim, eu olhei, tá, não, realmente tá bonitinho, até esse fio horroroso aqui, mas tá, mas por que que eu vou comprar um valor bem acima do mercado, porque ele é patenteado? Grande coisa. Isso aí é praticamente descartável. Se é de tecido, eu compro lá 3, 4 por 5, R$ 6, vou lavando, vou passando, e sei que isso não vai durar para sempre, então é temporário, para que que eu quero uma coisa para o resto da vida? Não vou ter pandemia para o resto da vida, né, então, vai vender para quem, né? E assim por diante. Agora, gente, tem o filme Cacau Show. Esse é o Alexandre, proprietário da Cacau Show, né, que ele vai contar, é muito interessante como ele abre a primeira loja, né, a loja fora da instituição onde ele fazia os chocolates, essa questão de oportunidade, ideias, e o que fazer de um limão uma limonada. Então, parem agora o filme e assistam o filme do Cacau Show, que vale a pena. Bom, voltando então, criatividade. A ideia, além de estar associada à oportunidade, também está associada à criatividade, que é importante para a transformação da oportunidade em ideias viáveis, fomentada pela abertura do pensamento, contato com outras pessoas, locais diferentes, leitura, estudo e trabalho, vontade de aprender, procurar informações, redes de relacionamento. E aí o conceito de criatividade é ter a capacidade de olhar para as mesmas coisas e as mesmas necessidades ou problemas de outras pessoas, mas de uma forma diferente, com um ângulo diferente, né. E aí, sobre criatividade, eu vou comentar aqui, ó, como que eu quero que o meu funcionário, né, como que eu quero na minha organização as pessoas tenham essa capacidade de olhar para as mesmas coisas, mas de uma maneira diferente, consigam ver de ângulos diferentes e consigam com isso surgir ideias inovadoras. Se eu estou num ambiente de clima organizacional autocrático, dominador, né, então assim, para que eu tenha essas pessoas dentro da minha empresa, eu preciso ter um clima democrático, eu preciso ter um clima onde elas se sentem seguras para elas se desenvolverem, senão elas não vão usar essa criatividade na minha empresa. Elas vão fazer sempre a mesma coisa, enxergando sempre a mesma coisa. Aqui um desafio para vocês, tá? Vamos sair da caixa. Então, eu desafio vocês a fazer com 4 linhas retas, não tem curva, tocar esses 9 pontos aqui, né, sem, no entanto, tirar o lápis do papel. Não é passar um risco, levanta a caneta ou lápis e depois passa outro risco, daí levanta, agora eu vou para cá, não. É, colocou a ponta do lápis e da caneta, passar por esses 9 pontos com 4 linhas. Um desafio, vamos sair da caixa, gente. Então tá, então vamos lá, empreendedor. Entendendo um pouco da ideia, né, então, a gente viu o que que é ideia, oportunidade, criatividade, voltamos para um empreendedor. De fato, o empreendedor sempre possui uma atitude de inquietação, proatividade, sua relação com o mundo, né, naturalmente influenciado pelas características pessoais, pela cultura, pelo ambiente, que pode favorecer ou não a sua ação criativa e realizadora.
Aqui, ó, na nossa semipresencial, vocês vão ver o filme Joy, uma história de sucesso. Isso aqui vocês vão ver as características da pessoa, porém, cultura e meio ambiente. A cultura está voltada à família, né? E o meio ambiente, que pode favorecer ou não favorecer ao empreendedor. Então, na atividade semipresencial, não deixe de assistir, que é um fato verídico de uma empreendedora que, pessoal, é a que desenvolveu a aquela vassoura, a Mob, né, sabe o Mob? Que é aquela vassoura que tem vários paninhos que tu aperta no balde e tal, como é que ela desenvolveu aquilo? Como é que é a vida, muitas vezes, de um empreendedor e que agora a gente vai ver as influências de se tornar um empreendedor, que às vezes você é um empreendedor nato, mas devido às características, a cultura e o ambiente não te permite, e aí uma outra maneira te exige que você se torne empreendedor. Vale a pena assistir esse filme. Então a gente entra aqui em quais os motivos que incentivam uma pessoa a ser uma empreendedora. Então, nós temos o empreendedor herdeiro, né, que é aquele que, né, a família já tem o seu negócio e ela entra naquele negócio, desde cedo se envolve com o negócio da família, assumindo responsabilidades e vai assumindo, a gente chama por osmose, né, vai, na biologia, né, vai se passando de uma geração para geração. Tem herdeiros que não são empreendedores, né, o cara quer o dinheiro daquele negócio e quer fazer outra coisa. Mas aqui nós estamos falando daquele herdeiro que vai assumir aquele empreendimento que já existe. Empreendedor formal, que se formalizou e se tornou um microempreendedor, né? Apesar de ter se formalizado, ainda não se estruturou de fato para ser uma empresa, até porque a lei da MEI o limita até como ter um funcionário apenas. Então, às vezes, né, você estava na informalidade, né, e viu ali como empreendedor um negócio que tá crescendo, aí torna-se formal através da MEI, né, mas ainda não tem um faturamento para que se estruture. Até a fotinho aqui, ó, de uma moça que faz docinhos, por exemplo, que é uma gourmet, né. Quantos a sua empresa é dentro de casa, mas isso não quer dizer que não seja empreendedor. Qual é o problema, né? Qual é o problema de você vender online? Eu compro e meus produtos ficam aqui, vocês vão ver lá no Cacau Show, vocês devem ter visto, se assistiram o filme, né, que era tanto chocolate na casa que não tinha mais espaço onde colocar. Por que que se faz isso? Porque uma das visões do empreendedor, né, de sucesso, é opa, primeiro eu tenho que ver, eu vou dar um passo de cada vez, ver se meu negócio funciona, não vou já alugar um galpão, no caso aqui dessa moça aqui, vai primeiro alugar um espaço, uma cozinha top, super endividada, para fazer tudo aquilo, para ver se vai dar certo o negócio. Não, eu vou começar pequeno, vai crescendo, e com o tempo, então, eu vou ter a minha cozinha top. Empreendedor informal é aquele empreendedor na informalidade, sem se regularizar perante a legislação, geralmente só ganha dinheiro para sobreviver, sem visão de futuro, nem expectativas. Então, é aquele cara, né, que às vezes não estudou, que hoje nas organizações está exigindo cada vez mais conhecimento, ou que não gosta de horário, não gosta de cumprir regras, né, mas tá bem assim. Eu ganhei tirando meu dinheirinho do dia para ir lá, comprei né, e assim ele leva a vida inteira, assim. É um empreendedor informal, porque você pode começar na informalidade, mas se você quer ser um empreendedor de sucesso, você quer crescer, e aí você vai né, não. Agora, vamos supor assim: "Ah, mas então lá na feira é um vendedor informal",
né, essas feiras que acontecem, assim, em cada cidade e tal, não quer dizer, porque o cara lá tem a sua propriedade, ele produz, ele vende até aquilo que produz, e muitas vezes ele vai vender o que sobra na feira, né, que é mais uma renda. E aí, ele pode não ter uma MEI, mas ele está formalizado, por exemplo, diante a prefeitura, né, porque para você participar de uma feira, precisa, né, precisa se legalizar, precisa estar cadastrado na prefeitura e tal. Aqui, por exemplo, tinha um aluno que dizia assim: "Ah, professora, no verão eu tiro 30 dias de férias e eu e meu pai vamos vender a água na praia, água mineral na praia. A gente tem o nosso ponto lá, nossa banquinha, que depois a gente desmonta, leva para casa, mas todo ano eu tenho que ir lá me cadastrar na prefeitura para eu ter aquele meu ponto". Se o empreendedor for informal, não precisa abrir uma MEI para ser isso, né, ele empreendedor nato, bom é aquele que, né, já nasceu com toda aquela inquietude, né, então aqui a gente tem, diz assim, ó, normalmente de origem humilde, por quê? Porque faz com que a pessoa busque, né, tem empreendedores natos, de famílias com mais recursos? Claro que tem, mas esse, da origem humilde é o que mais se desponta em termos de exemplo, né, o Steve Jobs, ele era filho de um mecânico, era filho adotado de um mecânico, consertava máquinas, eletrodomésticos, e foi assim que ele foi aprendendo a essa parte da informática, né, foi mexendo e desmontando e tal. Silvio Santos foi um camelô, nem ali na foto anterior, mas foi um camelô que não queria ficar só no camelô, né. E aí tem o império que tem hoje. Empreendedor planejado. Ele é planejado porque se planeja para minimizar os riscos e segue um plano de negócio estabelecido, né. Fazendo um planejamento minucioso, extenso, não é a maioria do que acontece. Esse tipo de empreendedor aqui, ele não é normal, não é comum, porque nós não temos essa cultura de planejar abrir um negócio. Ele meio que vai acontecendo assim e no final, né. Esse aqui a gente pode dar um exemplo, assim, ó, como a gente chama, os refugiados corporativos, né, as pessoas que não querem mais trabalhar, em organizações, estão cansadas, ou grandes executivos, eles então fazem todo um plano de negócio, recursos, guardam recursos, juntam recursos, tipo, não quero mais saber, eu quero o meu negócio lá, quero cuidar para mim, não é que ele não vai trabalhar menos, não é isso, mas ele vai trabalhar para ele, as incomodações são diferentes, né, o senso de responsabilidade é diferente, né, então esse é o empreendedor planejado, não precisa ser velho para isso, pode ser gente jovem, mas que se organizou para montar o seu negócio, porque esse aqui, ó, ele tem menos risco de quebrar, porque ele se organizou, porém, se ele não tiver atitudes, ele quebra do mesmo jeito. Por quê? Depois nós vamos ver lá as atitudes, de um empreendedor de sucesso, né, se ele não tiver um senso de criar redes de contato, se ele não gostar de pessoas e etcétera, pode ser que não dê certo. Empreendedor por necessidade, né, cria seus negócios por absoluta falta de opção, pois muitas vezes não tem acesso ao mercado de trabalho, foi demitido, geralmente está envolvido em atividades informais, e que acaba gerando problemas sociais, né, pois vive à margem do mercado e por não ter, no mínimo, um embasamento técnico teórico e acaba como vítima das altas taxas de mortalidade. Aqui, gente, realmente, ó, tem muito, empreendedor que começa por necessidade, no final toca e pode crescer sim, se ele, mesmo que ele não conheça, ele aprenda, né. Então, assim, um exemplo aqui é a costureira, né. A costureira muitas vezes se desemprega, está trabalhando no ramo têxtil e vai trabalhar em casa como costureira.
Mas daí o que que acontece? E aí ela é uma boa costureira. Quando ele fala aqui em vítimas de alta taxa de mortalidade empresarial, é porque ela começa a criar sua clientela, né? Você, não, mas eu posso abrir o meu próprio negócio. Mas ela não entende de processos administrativos, ela entende de costura. E aí vai lá e compra um monte de máquina, e daí vai lá e contrata pessoas conhecidas, colegas e tal. Sim, mas no momento que tu contratou, precisa pagar salário. Como é que é a tua negociação com o teu cliente? Ah, vamos produzir uniformes para a empresa. Tu sabe que tu tem que ter capital de giro para comprar essas peças inteiras, né? E se não der certo? E se der, os tamanhos não deram certo, deu algum erro, alguma coisa, tu tem como absorver toda aquela perda, porque tu vai ter que refazer, porque tu fez um negócio, né? E isso acontece, gente. Eu já vi mais de uma organização da área de confecções aqui de Carazinho quebrar por isso. Aqui, ó, entretenimento, sabe, o cara acaba, tá desempregado e tem um perfil engraçado, gosta de lidar com isso, você assim, enfim, vou abrir ai, nós tivemos um aluno, isso é um caso positivo, né, o aluno tirando engenharia de produção, e ele era meu aluno em administração estratégica. E aí eles tinham que fazer um plano de ação, um planejamento estratégico numa organização que existia. Eu disse, professora, posso fazer da minha empresa, era uma empresa pequena, eu alugo cama elástica, escorregador, aqueles infláveis, né, piscina de bolinha e tal. E eu queria fazer, mas eu trabalho e nos finais de semana eu faço isso. Mas eu queria fazer o planejamento estratégico da minha empresa. Beleza, faça. Gente, ele aplicou. Ele me manda fotos assim, diz, professora, já apliquei o do planejamento estratégico, já contratei mais tantos funcionários, deu super certo. Quer dizer, ele não era da área administrativa, mas ele buscou, aplicou, ele viu ali uma oportunidade, né? E não sei se ele já saiu da organização onde ele estava trabalhando como funcionário, né? Mas os indicadores que ele colocou ao longo, a meta, né, a longo prazo, esse professor, estou cumprindo todas. Isso é que é legal. Então, vejo, uma empresa, e claro que ele já é legalizado, né? Então, uma empresa que não vai estar nessas taxas de mortalidade aqui, ó. Por quê? Porque ele buscou. Agora, se você não buscar, né? Um caso também de empreendedor por necessidade é assim, ó, vamos supor aqui, diz assim, ó, muitas vezes não tem acesso ao mercado de trabalho, foi demitido. Quem que não tem acesso ao mercado de trabalho, muitas vezes também, são os refugiados de outros países. Vejam aqui os nossos, eu não sei que aqui em Carazinho tem, se são angoleses, são taitianos, né? Agora tem muitos venezuelanos que estão vindo para cá. Muitas vezes, o governo ajudou, auxiliou, daí o cara agora o governo não ajuda mais, ele conseguiu um emprego, mas aquele emprego, 2, 3 meses já foi demitido, e aí eu faço o quê? Vai ter que ser empreendedor na marra, vai fritar pastel e vender pastel. Era o que ele queria? Não, mas, diante da situação, ele precisa se alimentar, ele precisa cuidar da família, ele vai fazer alguma coisa. Então, algumas empresas surgem assim, pessoal, por necessidade. E no final dá certo. Ou não, né? Aprendiz, né? É o empreendedor de forma inesperada, quando se depara com uma oportunidade de negócio e larga tudo que faz para se envolver em seu próprio negócio. Esse empreendedor aprendiz aqui, normalmente isso acontece mais com os jovens, né, que tem mais aquele ímpeto, né, de se arriscar, né, uma pessoa mais madura já põe o pé no freio, né, opa, eu estou numa situação confortável e vou me arriscar, perder tudo, né?
ou quando ele não tem mais o que perder. Mas normalmente aqui aprende, por que que é aprendiz? Porque está aprendendo, né, ele não tem experiência de negócio. Empreendedor serial é aquele empreendedor que ele o interesse dele é de abrir negócio, mas não de perpetuar o negócio. Então ele o construir o negócio, montar, o deixar ele viável, é o prazer dele. No momento que a empresa está redondinha, ele vende. E aí ele já está olhando para o lado. O que que tem aí de oportunidade que eu posso? Eu tive um aluno em Porto Alegre, quando eu dava aula lá em Porto Alegre, que ele disse assim: "Professora, eu gosto é de montar negócio". Eu disse: "Como assim?". Disse assim: "Não, eu já montei". Na época tinha locadora, né, existia as locadoras de DVD, e aí ele disse assim: "Professora, eu montei uma loca", e aí me mostrou as fotos, uma locadora, mas era top de linha, né. Disse assim: "Mas quando ela estava dando lucro, eu simplesmente não queria mais nem trabalhar". Mas eu já sabia que tinha uma outra que estava quebrando. Aí o que que eu fiz? Eu vendi, ganhei um bom dinheiro com essa, pelo investimento que eu fiz, pelo valor que eu vendi, e já comprei a outra quebrada, e já montei ela, e já estou vendendo ela também. E agora sabe o que eu estou comprando? Estou comprando uma loja de produtos de, sabe aqueles produtos para pessoal que usa, não, frequenta a musculação, que fica, né, aqueles energético, aquelas coisas lá, aqueles, sei lá como é que é, shakes e tal, né. E ele disse assim: "Ah, o pessoal tá quebrando, eles não sabem trabalhar, professor". Bah, daí ele começou a me contar, e aí eu comecei a dar umas ideias para ele e tal, em termos de estoque. Esse é um empreendedor serial, né. Até tem filmes que contam sobre isso, de empresas empresas grandes que compram empresas quebradas, né, e prometem que vão nos filmes, né, eles fazem todo aquele drama, prometem que não, a empresa vai continuar e tal. Aí o cara lá vende a sua empresa lá de 50, 80 anos, com o coração partido. No momento em que o empresário comprou aquela empresa, ele, esquarteja ela e vende de novo. O empreendedor social, né, então esse está voltado às causas humanísticas, né, ele não busca resultado para ele, né, o prazer dele é ajudar. Né. Então aqui eu botei aqui amigos do bem, adote, salve uma vida ali, é uma patinha de um cachorrinho, um gatinho, mais de uma ave. Quer dizer, são essas ONGs, né, que estão aí para ajudar. Tem muitas ONGs, então essas pessoas que abrem essas ONGs, eles têm, são empreendedores sociais. E agora, podemos afirmar que ser chamado de empreendedor, a pessoa precisa abrir seu próprio negócio? Eu já dei uma dica, né, antes. Não precisa. Por quê? Porque a gente pode ter nós podemos ter os empreendedores internos, intraempreendedor, né, ou também chamado de empreendedor corporativo, que ó, organizações diante do aumento da competitiva começam a se preocupar em criar clima e condições para reter talentos empreendedores e inovadores, também conhecidos como empreendedores internos, certo? E esses empreendedores internos, não é sempre lá o engenheiro, e tal, às vezes é o cara que está na linha de produção, que tenha esse espírito empreendedor, que conhece, que faz e que tem sugestões para dar. Esse cara aqui é muito importante na organização, é muito importante, que ele vai mexer com as melhorias. Lembram lá das novas abordagens, a qualidade, as melhorias contínuas, aquelas que a gente tem que estar sempre pensando em melhorar e melhorar. Muitas vezes é esse empreendedor aqui, ó, que tem as sacadas da melhoria. Mas o que que se faz com esse empreendedor, alguns empresários? Menospreza, não dá bola, né, o cara dá uma, aí o chefe, né, é chefe, não é líder, né, o cara dá a sugestão: "Não, não, não, deixa assim, não tem que estar. Não, 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 quem é tu rapaz?",
né, para dizer que vai ter que mexer numa máquina, chama o engenheiro então. O pior ainda, rouba a ideia do funcionário, né, diz que não, não e tal, depois leva a ideia como se fosse dele, e a ideia é implantada, ele é, elogiado. O que que esse empreendedor é esse que teve a ideia? Ah 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 ah, nunca mais vai falar nada, mas nunca mais, né. Então é muito importante, gente, ter clima organizacional para estimular essas pessoas a terem ideias. E outra coisa que está muito ligada ao empreendedor interno, a inovação é inovação, mudança, está relacionado a erros. Gente, não é sempre que na primeira alteração que você vai fazer, você já vai sair acertando, pode errar. E quem é que vai dar uma sugestão com risco de errar numa organização onde não se permite errar? Ou quem erra é penalizado, quem erra é demitido. Eu não vou dar uma sugestão numa coisa, porque é risco, empreender é risco, né, então pode dar alguma coisa errada. Então a organização tem que estar muito ciente e tem que ser bem administrado isso. Ó, administrado, gente, o papel do administrador está aqui, ó, vamos enxergar isso, né, que pode dar erro, mas então vamos que o erro seja com a menor perda possível. Como isso? É trabalhando, não é fazendo tem empreendedores internos, que é muito interessante, que ele sabe que vai dar certo, mas ele não fala para ninguém, porque ninguém acredita nele, né, então ele vai lá, faz a modificação, se a modificação dá certo, ele conta: "Ah, não, é que eu fiz isso", se a modificação der errado, não sei o que que houve, né. Pô, gente, que triste isso, ter que fazer esse tipo de jogada. O cara quer mudar, ele tem esse afã de que ele sabe que pode melhorar, né. Tá aqui, ó, empreendedor é alguém que está engajado no empreendimento, reconhece viável uma ideia para um produto, serviço ou negócio e leva adiante. Ele quer que aconteça, porque ele quer o melhor da organização. Assume riscos, né, assume riscos, como geralmente não tem autonomia completa, desenvolve estratégias avançadas de negociação. Então, como ele não pode mudar, né, quando isso exige investimento, ele cria estratégias para convencer, né, para negociar, para que isso seja realizado. E agora, será que eu tenho um perfil para ser empreendedor? Né? Diversas pesquisas empíricas, em diversos, né, foi identificada a existência de um conjunto de atitudes de empreendedores de sucesso, né, que permite concluir que existem atitudes empreendedores, não propriamente um perfil empreendedor, né. Então, assim, qual é o perfil empreendedor? Tu pode delinear, mas tu não pode dizer assim: "Ó, é esse, ele tem que ser isso, 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 isso". Ah, às vezes o cara tem sucesso e não tem esse perfil, mas tem esse aqui muito forte, né, então tudo vai depender. E isso aqui, gente, responde a pergunta: será que eu tenho um perfil empreendedor? Será que ou então aquela pergunta: empreendedor nasce ou ele é feito? Das 2 maneiras. A gente não viu lá empreendedor nato, e a gente não viu que lá empreendedor por necessidade. Então, tirem das suas cabeças de que eu não sou empreendedor, eu não nasci empreendedor, não. Pode não ter nascido, mas tu pode se tornar um empreendedor. E tu vai se tornar empreendedor de sucesso ou com maior probabilidade de sucesso, se tu desenvolver certas atitudes que a gente vai ver a seguir. Por exemplo, correr riscos calculados. Ó, empreendedor é uma pessoa que assume riscos para começar empreendimento, sempre é um risco, né. Porém, estamos falando de riscos calculados. Portanto, empreendedora não é um jogador que arrisca tudo inconsequentemente, né, pois
Correr riscos calculados significa avaliar bem as possibilidades e tentar minimizar os riscos e controlar os resultados. A gente tem que ter ousadia, porém, fundamental calcular o risco para saber o quanto que se deve arriscar e perseguir essa oportunidade, né. Então ali aquele, empreendedor aprendiz, muitas vezes ele é um jogador, ele está jogando sem muita consequência, e aí pode dar certo ou não. Identificar oportunidades, ficar atento a perceber o momento certo, a oportunidade que o mercado oferece, reunir as condições propícias para realizar um bom negócio, é outra marca importante do bem-sucedido, quer dizer, ó, reunir condições propícias para realizar um bom negócio, quer dizer, quando tu vai lá fechar com o teu cliente, ou quando tu vai fechar uma compra, uma matéria-prima, analisar bem, tá no momento certo, você vai falar com a pessoa certa, no momento certo, porque ali, às vezes, é um não ou um sim que tu vai receber. E ele tem que entender isso, ele tem que sacar isso. Ele é bem informado, ele é atento às informações, né, pois sabe que suas chances melhoram quando o seu conhecimento aumenta. Conhecimento e busca de informações. Então, aqui é realmente, é buscar analisar o mercado através de ó, maior chance de êxito. Esse conhecimento pode vir de experiências práticas, de informações obtidas em publicações especializadas, em centros de ensino ou mesmo de dicas de pessoas que montaram um empreendimento semelhante. Pergunta e conversa com colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes, assim como busca de informações e dados atualizados. Por isso, tem sede de conhecimento, não perde a chance de conseguir. Pô, olha, eu me admiro, eu tenho contato com alguns empreendedores, os caras têm uns negócios grandes, ou realmente são pessoas de sucesso, elas não têm o rei na barriga para te ouvir. Elas param e te ouvem, "Não, o que tu acha sobre isso?" Elas não têm esse: "Não, mas eu sou o cara, né, eu não preciso mais buscar", não, ele tem essa humildade de achar que ele nunca aprendeu o suficiente. Ele quer ouvir a opinião do fulano, quer ouve um funcionário que diz assim, pô, às vezes tu contra um empreendedor contrata um funcionário, "Ah, tem que fazer assim", mas daí o funcionário vai lá e explica: "Olha, mas quem sabe se tu faz isso e tal". O empreendedor ele "Ah, tem uma maneira diferente de fazer isso aqui? Pô, que legal, mas é onde é que me prova, me explica", né. Ele recebe o fornecedor, ele ouve o fornecedor sobre a matéria-prima, ele ouve as ideias do fornecedor, o que o mercado tá mudando, quem está comprando o quê? Ele está pegando informação. "Ah, não, eu que faço preço, eu não quero saber, o que ele sabe, eu que uso, eu que sei". Isso, gente, é a diferença muitas vezes do teu sucesso ou do não sucesso, né. Humildade não a humildade no conhecimento não quer dizer que você é menos que as pessoas, muito pelo contrário, você é muito inteligente, porque você está pegando todas as informações e transformando em conhecimento, pegando aquilo que te interessa, né. Vamos lá. Organização, ter a capacidade de utilizar recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos. Gente, resumindo, ter o senso de organização. É bom não esquecer que, na maioria das vezes, a desorganização, principalmente no início do empreendimento, compromete o seu funcionamento e desempenho. Olha lá o exemplo que eu falei lá daquela loja lá de venda de produtos para musculação lá, rapazes querem ficar bombados, os caras morreram, pelo que ela não estava explicando, morreram no estoque. Eles tinham muito estoque. Eles compravam, são produtos que têm prazo de validade, eles não se organizavam em termos de compra e venda. Eles só não tinham quebrado antes porque eram produtos de muito boa venda e com uma margem muito boa, né. Então, mesmo tu tendo um produto bom, com margem boa, se tu é desorganizado, tua tendência é quebrar. Tomar decisões. Muitas vezes está relacionado à capacidade de decidir corretamente, né. Tomar decisão, não se toma decisão
quando se está alterado. Tem que ser uma análise fria da situação, levantar informações, avaliar as alternativas, a escolha da solução mais adequada. O verdadeiro empreendedor é capaz de tomar decisões corretas na hora certa. Aqui, gente, o orgulho é uma das piores conselheiras. Piores conselheiras. Às vezes você precisa fazer uma negociação e você não quer abrir mão, porque eu sou o cara, ou ele me ofendeu, ou eu nunca mais vou quebrar os pratos com ele, nunca mais vou precisar dele, tu não sabe. Nunca se fecha uma porta quando se tem um negócio, porque tu não sabe, dia de amanhã, às vezes você vai ter que bater naquela porta, né? Então, aqui, essa tomada de decisão, ela é sempre baseada em informações e não achômetros. Quantas vezes eu vi pessoas decidindo demissão de funcionários que está mexendo com a vida daquela pessoa, porque se incomodou, ficou indignado com uma atitude, não analisou por que que o funcionário fez aquilo, por que que ele estava naquela condição, né? O que que levou ele a fazer aquilo? E aí, simplesmente, sumariamente, ele não serve, ou ele não presta, ou às vezes as pessoas estão lá 5, 6 anos se dedicando, sempre foram boas, mas erraram uma vez e são demitidas de forma assim, né? Opa, onde é que está a análise fria disso aqui? Quantas vezes ele acertou em relação ao que ele errou? Né? Enfim, liderança. Aí entra a liderança, né? Saber definir objetivos, orientar tarefas, combinar métodos, estimular as pessoas, né? Dentro e fora da empresa, um homem de negócio faz contatos, quer dizer, ele tem que se dar bem com clientes, fornecedores, empregados. O funcionário tem que ver ele como um líder, não como um carrasco. Ah, tem muitos empreendedores que, que tratam os seus funcionários muito mal. Não vai conseguir atingir seus objetivos tendo uma equipe desmotivada, né? Porque não sabe lidar com pessoas e lida errado. Relacionamento, tem que gostar de pessoas, sabem criar e manter relacionamentos, estabelecendo para a rede de contatos, valorize a rede de contatos, com todos que podem influenciar seus resultados. Persuasão. Precisa saber como convencer as pessoas a fazer o que espera delas, ou seja, saber vender criativamente suas ideias de forma assertiva, com bons argumentos, né? Se tu não tem o poder de persuasão, como é que você vai convencer teu cliente a fechar negócio contigo? Cara, tu montou tua empresa agora, tua empresa é pequena, com que garantias que tu me dá que isso aí vai sair? Quem é tu? Porque às vezes, lá aquele empreendedor planejado, né, que planejou abrir a sua organização, quando ele é o dono daquela empresa, aquela empresa é pequena, eu sou o João, diretor executivo da multinacional tal, sim, mas agora tu é o João, dono da farmácia. Ah, mas eu sou o cara. Não, tu não é mais o cara. Agora tu é o dono da farmácia. Aí tu quer fazer um convênio por exemplo, com a Star. Não, vou lá propor um convênio, daí então os funcionários compram, eles têm um desconto e tal. Tá, mas quem é tu? Não, eu sou o João, a empresa que eu trabalhei, tá, mas o senhor é o dono da farmácia tal. Qual é a garantia que tu vai ter todos os remédios? Não, mas é a minha palavra? Eu disse, não, tua palavra não serve mais. Vocês estão entendendo? Então, assim, tu tem que ter argumentos, e não só achar que as pessoas vão te conhecer porque, né? Se você Veja o banco. O banco, se você está empregado e você vai pedir um empréstimo, quem é que está dando respaldo para o banco? Empresa, né? Não, ele está empregado, aquela empresa paga direitinho, então ele vai pagar a mensalidade todo mês. Agora, você é
não tá mais na empresa e vai pedir um empréstimo. Que garantias tu tem? Onde é que tu trabalha? Não, agora eu tô trabalhando ali no ou nem tô trabalhando, vou abrir meu negócio. Não, mas que respaldo que tu tem? Se tu não tem um bom plano de negócio, se tu não tem boa persuasão no teu plano de negócio, meu, tua ideia não vai adiantar. Dinamismo. Empreendedor de sucesso nunca se acomoda para não perder a capacidade de fazer de uma simples ideia se concretizar em novos negócios. Efetivos, no caso. Manter-se sempre dinâmico, cultivar um certo inconformismo, quer dizer, cara não pode ser passivo. Ah, eu abri minha lojinha agora, tá bom assim. Não, 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 nem mexe. Assim, bom, a tua tendência é ficar assim para pior, né? Porque você tem que estar sempre querendo melhorar. O que que eu posso fazer de diferente? O que que eu posso fazer de diferente? Vamos melhorar isso aqui. Não estou dizendo toda semana, gente. Mas uma empresa que está lá sempre naquela, a tendência é morrer. Independência. Os empreendedores são autoconfiantes, independentes, ou seja, resolvem as coisas, tomam decisões, assumem posições e não esperam por ninguém. Certo. Só que, porque eles são seu próprio patrão, enfim, buscar a independência é uma meta importante na busca do sucesso. Só que aqui ele não está dizendo, gente, que você é independente em tudo, porque você depende do teu fornecedor e você depende do teu cliente e você depende dos teus funcionários. Se esses três, né, se alterarem, você vai ver que você não é tão independente assim. Né? Não, não, eu decido quem que vai me fornecer, depende do teu produto, só tem a empresa Gama para te fornecer, e aí? Vai ter que comer na mão deles, ou melhor, seguir as regras deles. Né? Diz assim, não, cliente não é que manda em mim aqui. O cliente manda sim, cliente manda. Para tu se manter no mercado, tu vai ter que, às vezes, abrir concessões, você vai ter que fazer negociações diferenciadas. Não tem jeito. Um exemplo. Ah, eu sou um refugiado corporativo, eu não aguento mais trabalhar de domingo a domingo e tenho que, quando eu não estou viajando, estou longe da família, eu quero um emprego que eu vou abrir meu negócio, porque daí eu abro às 8, fecho às 6 e acabou e tal, e não quero saber. Sim. E aí tu abre o teu negócio e aí surge uma oportunidade de uma venda grande e só que tu vai ter que trabalhar sábado e domingo por 2, 3 meses. E aí, ah, não vou pegar porque a minha regra é eu não trabalho mais. Cara, é tua empresa, tu vai faturar se tu vender, se tu vai vender, teu cliente está ali. Não, porque eu abro às 8 e fecho às 6 e tal, tá aí, teu fornecedor diz o seguinte, ó, não tenho como te fornecer, mas eu preciso do produto bom, eu só posso te entregar às 8 da noite, 10 da noite. Vai ter que estar lá recebendo. Ah, mas eu não recebo. Então, assim, ó, dizer que tu é independente em tudo, não. Você depende. Teu funcionário da mesma maneira, né? Ah, é eu que mando neles, assim, não, mas ele também tem suas. Se tu quer talentos, muitas vezes tu tem que abrir mão de algumas coisas para ter esses talentos. Então, de alguma maneira, você também é dependente dele. Otimismo. É uma característica das pessoas que enxergam o sucesso em vez de imaginar o fracasso, capaz de enfrentar os obstáculos. O empresário de sucesso sabe olhar além e acima das dificuldades. Exatamente. Se você é um pessimista por natureza, vai ter que trabalhar muito para mudar isso. Né? Não, tem que ter esse espírito otimista, porque senão você mesmo vai puxando o fracasso. Né? Paixão. Gosta do que faz e faz de maneira apaixonada. Né? Só que isso não quer dizer que tudo são flores. Né? Ah, vamos supor lá, um cara abre um negócio porque gosta de vendas. E isso eu ouço muito de vendedor, né, professor? Eu gosto de vendas. E na minha vida profissional também, vendedor detesta burocracia, vendedor detesta a parte financeira e tal. Se tu vai abrir teu negócio, tu vai ter a parte financeira. Se tu não domina,
Ou tu chama alguém para que domine, né? Ou você vai ter que fazer, porque senão ela vai quebrar. Vamos voltar lá, aquela empresa lá da venda dos, ah, dos produtos lá para musculação lá. O cara não gostava da parte burocrática, não gostava da parte de controle, tá aí, quebrou. Né? Você também, mas isso não quer dizer que o teu negócio é ruim. Só que você tem que fazer de tudo. Criar valor. O empreendedor gera trabalho, estimula a economia, cria inovações, muitas vezes afeta a muitos e consegue gerar valor para a sociedade. Por isso que lá no início, né, o empreendedorismo ele entra na teoria da econômica, porque o empreendedorismo, o empreendedor, ele é um grande alavancador. Como que surgiu as grandes empresas? Todas surgiram de pequenas, de um empreendedor. E aí ele foi crescendo. Né? Tá aí a Cacau Show. Vocês já devem ter visto o filme, vocês vão ver, ou não viram ainda. O cara começou pequeno, começou com a revenda de ovo de Páscoa. E hoje é o que é. Não sei se ele é o maior, mas é um dos maiores do mundo em cacau. Prefere ir direto ao X da questão. Ele é avesso à burocracia, prefere ir direto ao X da questão, está sempre procurando maneiras de fazer as coisas de forma mais objetiva e direta, né? Porque ele é pequeno, mas com o crescimento ele vai aumentando. Descentralizar sem perder o controle. Bom, o empreendedor no início, ele é o empresário, ele é o operário, ele é o administrativo, ele é o vendedor, né? Ele faz tudo. Porém, quando ele vai crescendo, eu tenho que ficar mais na área de vendas. Então, a produção eu tenho que ensinar a pessoa a produzir sem eu estar junto. Isso se chama multiplicador. Treinar as pessoas da sua equipe para assumir algumas funções sem nunca perder o controle. Quer dizer, tem uns que ninguém sabe fazer como ele. Então, ninguém presta. Isso está super errado. Você tem que acreditar nos seus funcionários e para isso você tem que treiná-los do seu jeito, né? Eu quero que trabalhe assim, então treine, mas também tem que enxergar que cada um tem o seu jeito. Se o resultado está de acordo, bom, em vez dele apertar assim, ele aperta do outro sentido, mas está como deve estar o produto final, beleza. Mas ele tem que ter controle, gente. Tem empresas que também quebram porque não tem controle. Entregaram, delegaram e não controlaram. Não controlaram. Teve uma empresa em Porto Alegre que ela foi montada por dois engenheiros, era montagem de máquinas, construção de máquinas para linhas de produção de bebidas. E ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ela saiu até na Exame, né? Capa de revista da Exame, como sucesso. E aí, o que que fizeram? Delegaram a área financeira e só queriam saber de vendas e produção. Engenheiros, né? O financeiro, o gerente financeiro, aplicou no banco muito dinheiro no banco de Santos que quebrou e levou todo o dinheiro deles. A área de custos, aí eles começaram a ir para o exterior e foram vender máquinas nos Estados Unidos. E venderam máquinas nos Estados Unidos com a planilha de custos errada. Errada. Sabe o que que é isso? O preço que eles venderam não cobria o custo da produção. O que aconteceu com a organização? Quebrada. Quebrou e muitos funcionários para a rua. Foi muito triste. Quer dizer, eles delegaram, mas não controlaram. Persistência. Tem que ser persistente. Um empreendedor, ele tem uma perseverança, a empresa dele pode quebrar, mas ele, como empreendedor, não. Então, ele quebra uma empresa, mas ele abre outra.
e não vai cometer os mesmos erros, ele aprende com os erros, né. Então ele tem que ser perseverante. Ó, porém, nunca confundir perseverança com teimosia, pois a primeira significa esforço, empenho, rumo à meta, enquanto que a segunda é a persistência ou capricho, né. E tino empresarial, né, que muita gente acredita como seu sexto sentido, a intuição, faro empresarial, típico de gente bem-sucedida nos negócios, né. Na maioria das vezes, a soma de todas essas qualidades descritas, né, tá no tino empresarial do empreendedor. Então seriam essas atitudes, né, que essas pesquisas empíricas que fizeram, né, traçaram esse perfil, assim. E aí eu pergunto, todo administrador é um empreendedor? Será? Nem todo administrador tem características empreendedoras, porém, isso não invalida de ser um excelente administrador. Agora, o empreendedor que não for um bom administrador corre um risco maior do seu negócio. Vocês estão entendendo? Nem todo mundo tem todo essas características, esse perfil empreendedor. Mas não quer dizer que isso ele não seja um excelente administrador, sabe? Mas eu não gosto de correr risco, não vou correr risco. Eu não abro negócio porque eu não quero correr risco. Bom, mas não quer dizer que eu não possa ir lá dentro de uma organização e ser um excelente administrador, né, em várias áreas. Agora, o empreendedor, a gente viu ali no perfil, nas características, não souber administrar seu negócio, aí, né, aí é muito perigoso. Agora, um administrador, bom administrador, que acabou tendo que ser um empreendedor por necessidade, ele vai, com certeza, administrar muito melhor, as chances de ter sucesso é maior do que o contrário. Ok, pessoal. Então, a aula de empreendedorismo era isso. Imagina, eu resumi o empreendedorismo, que era uma disciplina antes, né? Agora é só uma pincelada. Mas, agora nós temos uma atividade, que é um case, e algumas questões para vocês responderem, ok? Então, vamos sair daqui da aula. Então, empreendedorismo é isso, né? É um ramo não é um ramo, mas o administrador precisa entender como funciona, o perfil e tal. Você pode ter funcionários assim, você tem que se identificar. Até tem um testezinho sobre como que eu sou como empreendedor, né? Será que eu tenho perfil de empreendedor? Mas isso é um teste que é interessante fazer pessoalmente. No semestre que vem, eu posso aplicar para vocês verem qual é a dimensão de vocês em termos de, será que eu tenho perfil de empreendedor ou não tenho, né? A gente pode fazer isso no início da aula, até para vocês começarem a se conhecerem. Lembra que a gente fez um testezinho sobre as habilidades, quais são as habilidades que vocês têm mais e tal. A gente também tem esse testezinho para ver como que eu estou como empreendedor. Por quê? É importante a gente se conhecer sempre, né? Então, a gente se conhecendo e eu tendo um objetivo, eu sei o que que eu preciso buscar, né? Então tá. Então a nossa aula de hoje é isso e até a próxima semana.